jeito de novo ainda das aulas, gente. Depois das férias a gente tá um pouquinho meio desacostumado. Mas já já a gente volta. Vamos começar aqui então com o nosso plano de ensino, né? O plano de ensino é basicamente o que vocês devem aprender, né? Com a disciplina e como vocês vão aprender isso. Então a nossa disciplina chama Desenho Assistido por Computador, do quinto semestre, e ela tem praticamente 3/4, né, da sua carga horária em prática, porque vocês vão ver um pouquinho de teoria, mas a prática mesmo já é fazendo, né? Vou aprendendo, vai vendo ali o que é e já vai treinando, já vai testando no próprio CAD. Por isso que eu pedi para que vocês conseguissem instalar o AutoCAD, né? Antes da gente começar a aula. A norma, a ementa, se vocês perceberem, ela é a mesma coisa, de desenho técnico, mesma coisinha. Tá? Por que ela está aqui como a mesma coisa? Porque a gente vai basicamente aplicar os conceitos de desenho técnico ao CAD, né? O cara que fez também essa ementa aqui tá meio errado. Alguém só pegou e copiou. Eu acredito que na alteração do PPC isso aqui vai arrumar. Mas a ideia é a gente usar os conceitos de desenho técnico aplicado ao próprio AutoCAD. Tá? Então, nosso objetivo é desenvolver a capacidade técnica de interpretar, analisar e executar conceitos de desenho técnico com auxílio de software. Então, nosso objetivo nada mais é que aplicar desenho técnico no AutoCAD, no Inventor, no qualquer outro software CAD que a gente venha a utilizar. Por isso que muita gente ainda fala, por que a gente aprende desenho técnico na mão, sendo que ninguém vai usar isso? Realmente, vocês não vão usar, ninguém vai fazer um projeto, vai pegar o esquadro, compasso, régua, ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque é inviável. Você vai fazer um desenho simples, você perde muito tempo. No AutoCAD é muito mais prático, muito mais bonito, mais fácil de fazer. Mas os conceitos, eles são muito importantes vocês aprenderem ali na mão, tá? Porque quando você faz no AutoCAD, ele fica mais difícil de visualizar esses conceitos iniciais do desenho técnico, tá? E não tem como você aprender o AutoCAD, até tem, né? Se você não entender nada de desenho, você vai fazer um monte de risco ali. Mas faz mais sentido você aprender o AutoCAD depois que você já tem os conhecimentos de desenho técnico. Então, objetivos específicos, né? Como que a gente vai chegar nesse objetivo geral aqui? Revisar os conceitos e normas de desenho técnico. Então, toda vez que eu for passar alguns exercícios, eu vou dar uma revisada, tipo, vamos explicar como que muda a linha. Eu vou lá dar uma revisada na linha, né, nas normas de linha. Como que eu faço uma rachura? Então, aí a gente vai lá dar uma revisada em corte. Sempre a gente vai dar uma revisadinha na parte do desenho. Conhecer as ferramentas CAD, né, conhecer o software que a gente vai trabalhar. Compreender as vistas ortográficas, cortes e seções de um objeto e sua representação e perspectiva. Como que a gente realiza esses cortes e a representação em perspectiva, e aplicar as normas de desenho às ferramentas CAD. Isso aqui, é aquilo que eu falei ontem, tá? É de você levar o seu desenho para um outro nível, né? Quando você entrega um desenho para o cliente, que ele está formatadinho, está bonito, está nas normas, você evita problema com o órgão fiscalizador, né? Sei lá, prefeitura, bombeiro, qualquer órgão que venha a fiscalizar esse projeto seu, e você deixa ele num padrão, né, que é agradável ao seu cliente. O conteúdo programático. Primeiro a gente vai, né, falar sobre o que é o sistema CAD e como que ele veio. Vamos dar uma revisãozinha ali nos conceitos de desenho técnico, né, passando pelas principais normas. Quando a gente for falar de desenho 2D, né, a gente vai dividir eles em 3 partes, basicamente, que é comandos de visualização, comandos de modificação e comandos de construção. Plotagem de desenhos. Plotagem é quando você vai imprimir esse desenho, né? Parece que é só na cabeça, né,
Pelo menos eu, quando comecei, achava que era só lá clicar em imprimir, selecionar o que eu quero imprimir e vai. Mas ele, como os desenhos eles têm que ter escala, eles têm que ter um tamanho correto, ele vai dar um trabalhinho diferente, né? Na hora de você promover essa plotagem. Ele é chamado, bastante chamado de plotagem, porque pelo termo em inglês plot, né? E aqui no Brasil, na época, ele meio que difundiu como plotagem, né? Tipo, vamos imprimir, eu vou plotar. É uma daquelas abrasileirar uma palavra em inglês, tá? E isso a gente vai, né, ter um padrão, por exemplo, de letreiro técnico, para que, mesmo se eu estiver trabalhando com escalas diferentes, eu sempre tenho o mesmo tamanho de letra, conhecer os formatos de folha, como que eu faço para as cotas ficarem legíveis, né, não ficar muito grande nem muito pequena, como que eu faço para que a escala, na hora de eu configurar a impressão, ele não alterar aquela escala, ele ficar no valor correto, né? Tanto que se eu pegar um escalímetro, ele vai estar com um valor correto. Como representar as cortes e seções na hora da impressão. Depois a gente vai ver a mesma coisa, só que para o 3D. Quando a gente for trabalhar com 3D, a gente sai do Inventor, ou a gente sai do AutoCAD e vai para o Inventor, tá? Existem diversos CAD para a área de 3D. A gente vai utilizar um Inventor que quando chegar nessa parte aqui, eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas é que o Inventor ele tem uma capacidade a mais que o AutoCAD, tá? Ele é parametrizado, ele consegue inserir informações sobre uma peça. Por exemplo, se eu desenhar um cubo no AutoCAD, ele vai ser um cubo. Ele está ali em um cubo. Se eu desenhar um cubo no Inventor, eu consigo falar, esse cubo ele tem uma densidade de tanto, o modo de elasticidade dele é de tanto. Eu consigo colocar informações físicas para ele, para que na hora que eu for jogar para um software CAI ou um software CAM, ele consiga ter algumas informações a mais e utilizar disso. Eu consigo fazer uma simulação, eu consigo gerar uma simulação de impressão daquele material. Você consegue ter inserir outras informações que no AutoCAD não, porque o AutoCAD ele é só ele só serve para desenho. As mesmas lógicas, né? Como a visualização, modificação e construção, edição de sólidos, cortes e furos, subtrações, criação de superfícies não planas. E por fim, né? Ele tem a vantagem também de trabalhar com montagem. Eu posso desenhar diversas peças e depois fazer a junção delas. Eu posso fazer com que uma peça junta na outra e ela faz tal tipo de movimento. Isso a gente consegue pelo Inventor. O AutoCAD não faz isso. A nossa avaliação, falei para vocês ontem, né? Vão ser 3 avaliações. Muito provavelmente uma avaliação e 2 trabalhos. A bibliografia técnica básica, ela é essa daqui. Eu gosto desse livro aqui, tá? Que é o Desenho Técnico Moderno. Tem na biblioteca aí em Primavera, só que eu acredito que vocês não estão podendo ir lá trabalhar. Mas qualquer apostila de AutoCAD já serve de apoio aqui para a gente, né? Os vídeos no YouTube também é bem tranquilo. Não precisa se preocupar com um livro disso, né? A gente tem bastante cursinho também uns cursos bem básicos na Udemy, na Coursera, tá? Que pode ser tomado como base também. Mas aqui, o que tiver aqui nas nossas aulas, elas já vão ser suficientes para vocês. Então, vamos começar pela aula aqui, né? Aqui está a ementa, a gente já falou lá no nosso plano de ensino. Tá tudo aqui. E aqui a gente vê, né, as nossas representações de sistema de desenho técnico. Quando a gente tem esses desenhos assim, você fala, eu consigo realizar esses tipos de desenho tranquilamente. Por quê? Porque são desenhos simples, né? Se fazer a vista frontal de uma pecinha dessa aqui, é a coisa mais simples que tem, certo? De uma dessa aqui, começou a complicar um pouquinho, dessa peça aqui. Começou a complicar um pouquinho, mas ainda dá para fazer, né? É tranquilo. É um tamanho pequeno, as formas geométricas delas são simples, é tranquilo.
O problema é que, na realidade, a gente não tem somente essas figuras simples para a gente poder desenhar, né? Nem todo projeto que aparecer na sua frente, ele vai ser simplesinho desse jeito. Então, quando aparece um caso desse, né, que a gente tem que desenhar um exemplo, né? Vocês não vão desenhar motor, mas é um exemplo. Quando você tem que desenhar um motor desse completo, numa vista explodida, desse jeito, com as peças todas organizadas, aí já fica um pouquinho mais complicado de você fazer na mão, certo? A gente tem diversas peças, diversos detalhes, diversos partes complexas de se desenhar, certo? Então aí fica um pouco mais difícil. Um pouco não, muito, né? Muito mais difícil. Agora imagina, vamos lá, vamos desenhar um Fusca. Isso aqui, né, é um projeto alemão do Fusca, né, lá de, acho que é 1965, 62, por aí. Então, esse desenho aqui, ele já foi desenhado com os inícios dos softwares CAD lá, tá? Mas, nessa época, a galera já desenhava nesse nível na mão. Mas imagina, isso aqui está numa escala, o Fusca numa escala de 1 para 10, né? Então, imagina o tamanho dessa planta. Só essa distância aqui, ó, ela tem 400 milímetros, que vai dar 40 centímetros. Então, só um Fusca mais ou menos desse tamanho, assim, ó, desenhado. Então, imaginem o trabalho que não deve ser fazer todas essas curvas aqui que não tem um padrão, né? Essa curva do Fusquinha aqui, ó, esse para-choque, tudo fazer isso na mão. Quando você começa a ter esses tipos de desenhos complexos, aí a gente sai, né, do nosso desenho na mão e vai para o sistema CAD. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Um eixo, por exemplo, né? Eu tenho um eixo com vários, provavelmente um câmbio aqui, né? Que a gente tem várias engrenagens, né? Com dentes diferentes e um conjunto com rolamentos, né? Aqui e aqui a gente tem um eixo estriado. Então, quando eu falar de CAD, eu posso estar falando dele 3D ou dele 2D. Eu gosto de pôr essa imagem aqui, porque essa imagem aqui é lá do IF. Ó. Aqui é o laboratório A10 e aqui é o A9. Geralmente a gente está nessa sala, né? Então eu gosto de mostrar isso aqui. Isso aqui é a fachada do IF. Então, ó, percebam que quando a gente coloca o desenho no CAD, né? Um desenho no computador. Vou ver que alguém chegou aqui. Quando a gente coloca isso no CAD, a gente facilita, né? E também melhora a visualização do aluno, do cliente, né? Por exemplo, você coloca uma corzinha bonita, a gente sabe que isso aqui vai ser vidro porque tem um degradê, a gente pode colocar umas anotações com mais facilidade, você coloca cor, né? As cotas vão ficar sempre alinhadinhas, sempre orientadas. A gente tem um monte de praticidades, né? Imagina só o detalhe desse banheiro aqui, você ter que fazer isso aqui na mão, desenhando todas essas privadinhas aqui, né? Por mais que isso aqui existe aquelas réguas, né, de padrão, você consegue ficar repetindo, mas é um trabalho repetitivo. Aqui no AutoCAD você faz isso de uma maneira muito mais intuitiva. E quando surgiu isso aqui, né? O CAD, toda vez que a gente falar... às vezes eu vou querer falar CAD, eu vou falar AutoCAD, às vezes eu vou querer falar AutoCAD e vou falar CAD. Por quê? Porque eles se misturam, tá? O AutoCAD ele vai ser um dos primeiros ferramentas CAD mais acessíveis, lá do começo, tá? Então, por isso que ele ficou muito difundido. No começo que eu tô falando, ali nos anos 80, que ele começa a se difundir mais, principalmente aqui no Brasil, e ele fica mais acessível para estudante, para faculdade, e principalmente para os engenheiros. E aí, por isso que ele ficou o mais conhecido, porque se até hoje, você pegar, por exemplo, uma versão do CATIA, ou uma versão, qual que era o outro CAD que tinha antes? Agora não vou lembrar. É muito caro, tá? Eu mostrei para vocês uma licença do AutoCAD ontem, que é em torno de R$ 7.800 por ano. Era muito mais caro, tá?
a gente está falando de muito mais dinheiro mesmo, era só empresa, quem tinha era só empresa mesmo. Então ela começa, né, com a necessidade de criações de aeronaves, automóveis, componentes eletrônicos. A gente começa a desenvolver ferramentas CAD para auxiliar nesse desenho. Lá nos anos 70, né, começa a ter as aplicações em 3D, e nos anos 80 que começa de verdade a ter esses desenhos de sólido. Em 1977, a Dassault, ela cria o CATIA, e lá em 95 ela cria o SolidWorks. O SolidWorks é basicamente o AutoCAD do 3D, tá? Ele é muito mais, a ferramenta mais difundida hoje em dia para desenhos 3D no mundo. A gente não vai utilizar a licença do SolidWorks, eu particularmente, eu gosto do SolidWorks, prefiro ele para trabalhar, só que o SolidWorks, a licença estudantil deles é R$1.000, e a licença estudantil do Inventor é de graça, então a gente tem que usar o que a gente tem na mão. Mas o Inventor não perde muita coisa não, é questão de gosto, tá? Como eu falei na aula de ontem, qualquer software que você quiser pegar para trabalhar CAD, ele vai fazer a mesma coisa. O que vai mudar? Uma ou outra ferramenta, tá? Ela vai ser de uma maneira diferente, porque são desenvolvidos por pessoas diferentes. Então, às vezes, sei lá, no LibreCAD lá, se você for desenhar um comando copy, aqui no AutoCAD é CO o comando. Às vezes lá pode ser C o comando, tá? Tem algumas alternativas. Eu vou depois instalar e trabalhar com essas que, para mim, o Draft Site ainda estava com licença gratuita, e eu ia mostrar para vocês o Draft Site, mas como ele não tem mais licença gratuita, eu vou procurar um desses softwares e depois a gente mostra também, né, pelo menos as diferenças entre ele e o AutoCAD, para vocês que quiserem trabalhar com uma alternativa do AutoCAD consigam. Tá? Ali em 87, 88 é lançado o ProEg, né? Esse ProEngineer. Ele nem existe mais com esse nome, ele mudou de nome agora. Mas qual que é a lógica? A lógica é que ele traz sólidos paramétricos. O que é um sólidos paramétricos? Você consegue introduzir informações sobre o seu desenho. Aquilo que eu falei, a diferença do AutoCAD para o Inventor. Você consegue inserir um material em cima daquele desenho, você pode colocar, esse tamanho vale 5 milímetros, ele adapta. Se eu for lá e alterar a cota para 50 milímetros, ele vai alterar o seu desenho sem você ter que desenhar de novo. O AutoCAD, ele até tem um tipo de parametrização, mas é um pouco mais avançado, a gente não vai chegar de ver isso. Mas no padrão do AutoCAD, se você tem uma linha, você dá a cota, aquela cota só serve para indicação. Ela não vai alterar o seu desenho nem nada. Existem três grandes grupos, tá? Vamos falar assim, dentro de desenvolvimento de produtos, existem 3 grandes grupos. Hoje já são 4, tá? A gente vai ver no próximo slide um pouquinho de diferença. Mas os principais grupos são CAD, que é Computer Aided Design, ou desenho assistido por computador, né? Que é a nossa disciplina. Que o objetivo dele é fazer essa modelagem da peça, né? A modelagem do sólido, a modelagem do desenho daquilo que a gente quer representar. E aí a gente tem diversas opções, né? Tem o Solid Edge, se tratando de 2D, a gente tem o Draft Site, o AutoCAD, o Blender já é para 3D, SolidWorks, o Inventor, tá? O objetivo do CAD é o quê? É ajudar o engenheiro, né, a ele desenvolver o seu projeto. Como que eu desenho isso aqui? Como que eu modelo isso? Quando a gente fala de CAE, aí é Computer Aided Engineering. O que é isso? É onde eu consigo ter simulações, tá? O que é simulações? Eu vou ter um sistema de prototipagem sem ter que gerar um protótipo.
aqui a gente, né, trabalhou até com um aqui, ó, que vocês já usaram bastante lá em mecânica geral, ó, o F-Tool, né? Tem o ANSYS também, que quem fez essa semana, esse semestre, viu a gente trabalhando com o ANSYS. Quem já fez sistemas eletropneumáticos comigo sabe que a gente usa o FluidSim. Então, a lógica é o quê? Eu pegar aquele desenho que eu fiz no CAD, transformar de uma maneira que eu consigo aplicar uma força e ver como que é uma deformação, analisar o escoamento, qual é o comportamento daquele modelo sobre um escoamento. Deixa eu ver aqui se tem algumas... Aqui, não sei se o Automation Studio é da parte de vocês, não sei se vocês já chegaram a mexer. Como que é o nome daquele que vocês usam para simulação? De Proteus. Não sei se vocês já mexeram com Proteus, que é simulação de componentes eletrônicos. Você já faz a própria circuito impresso lá. É Proteus, não é? Vocês que trabalham em... Isso, eu já usei, isso. Então, aquilo lá também né? Você está pegando algo que você modelou, né? No caso do Proteus, você está modelando uma placa de circuito integrado, e aí você consegue ter simulações ali. Você sabe qual é a resistência que você tem que pôr para você conseguir ter a tensão adequada, né? Vocês conseguem fazer um monte de simulação. Então, CAD a gente modela, transfere para o CAI, no CAI a gente simula ele, né? A gente aplica alguns conceitos. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. O CFD Simulation é para simulação de fluidos, né? Aqui, Metálicas 3D é bem utilizado para desenvolvimento de estruturas metálicas. O CATIA é um monstro, ele faz trocentas mil coisas. Esse Adams aqui é para simulações dinâmicas. OpenFOAM é um ANSYS da vida, só que open source. O EES, ele é tipo uma calculadora para... Se vocês forem trabalhar com fenômenos de transporte, o EES ele serve para cálculos termodinâmicos. Então, basicamente o CAI é você pegar o modelo e utilizar para outras aplicações, né? Aplicar a engenharia em cima desse modelo. E o CAM, ele já é tipo assim, ó, eu desenhei, eu testei ele virtualmente e agora eu vou produzir ele. O CAM, ele vai pegar esses dados do modelo e quando conseguir transmitir isso para uma CNC, para uma impressora 3D, né? A gente tem aqui, os mais conhecidos é o Solid Edge e o Fusion 360. Quem trabalha com impressão 3D, no Fusion 360 você já pode, né, você imprimiu, você já pode fazer uma simulação de como que ele vai ser, como que ele vai gerar essa impressão na hora dele fazer a pecinha ali, né, na hora de gerar a impressão em 3D. Então é um ciclo, tá? Aqui eu modelo, aqui eu testo, aqui eu gero a produção, tá? CAM é Computer Aided Management, que é manufatura auxiliada por computador. Aqui é engenharia auxiliada por computador, né? E aqui é desenho auxiliado por computador, ou assistido, né? Tanto faz. E hoje em dia, aqui, só para mostrar para vocês, né? Aqui começa com a simulação. Nos anos 60, a gente tem as aplicações de desenho, né, em si, de CAD. Lá nos anos 80, começam as primeiras simulações, mas voltadas mais para elementos finitos, para partes de estruturais. Nos anos 2000, se aplicam, difunde bastante, né? Isso já existia, mas difunde de um modo bem maior as simulações de fluidos em si, né? Os CFDs. E nos anos 2010, 2020, você começa a utilizar a estrutura BIM. O que é a estrutura BIM? A estrutura BIM é como se eu tivesse um software que faz tudo isso aqui junto. Eu consigo integrar diversos programas em um só. Então, por exemplo, o Revit. O Revit, ele é capaz de você desenhar uma casa, né? Dentro dessa casa, eu quero fazer, sei lá, que eu já trabalhei. Eu fiz uma simulação de carga térmica.
Então, eu insiro, eu desenhei esse quarto aqui, eu vou lá, insiro os objetos que vai estar ali dentro, eu consigo determinar qual vai ser a carga térmica para eu poder dimensionar o ar-condicionado que vai dentro desse quarto. Então, eu já estou fazendo uma simulação. Eu posso colocar ali os pontos de ar-condicionado e eu posso checar algumas interferências. Como assim checar interferências? Porque eu posso adicionar dentro desse mesmo projeto o projeto da elétrica, o projeto da hidráulica, o projeto das estruturas civis, né, onde está passando o pilar, onde está passando uma viga. Eu posso colocar ali dentro a parte de lógica, né, onde que vão passar os cabos de segurança, onde que vai passar os cabos de rede. E eu consigo ver as interferências. Ó, esse cabo elétrico aqui, ele não pode estar perto desse cabo de lógica, porque senão ele vai causar interferência. Então eu vejo, ó, aqui eles estão cruzando no caminho, então não pode estar por aqui. O cara da hidráulica fez a tubulação passando por aqui, ela está cortando o ponto onde a parte de elétrica vai passar. Então, o BIM, ele ajuda a gente a centralizar esses projetos e além disso, né, fazer essa conferência das interferências. Ela é a junção, né, você consegue ter a junção de todos os projetos. Além de você ter, gerar orçamento, gerar lista de materiais, é um gerenciador do projeto total, tá? O BIM é o futuro. Hoje, para quem não sabe, meu pai é engenheiro eletricista e ele está desesperado porque ele está aprendendo a trabalhar com BIM também, porque agora, tipo, todo projeto grande que chega para ele, eles já estão incluindo o BIM, tá? Porque ele tem a tendência do futuro agora de todas as empresas começarem a trabalhar com essa gestão integrada de projetos. Não tem na nossa ementa, mas eu estou aprendendo por fora, né, para ver se lá no finalzinho a gente mostra para vocês pelo menos uma introdução, que caminho seguir, onde que eu aprendo mais sobre isso, tá? Porque eu acredito que vai ser um diferencial também. O CAD vai ser... O CAD já é básico, né, hoje. E eu gostava de passar simulações para vocês, mas eu vejo que o foco é melhor a gente ir para o lado do BIM do que do lado do CAI, que vai ser uma informação mais importante para vocês do que as simulações, tá? Então, beleza, né? O que é? Não adianta nada eu ter o conhecimento do software se eu não tenho o conhecimento do desenho técnico. Então, a gente primeiro precisa conhecer esses desenhos na prancheta para a gente poder depois aplicar no software CAD. Qual que é a principal vantagem? Agilidade, né? Você é muito mais rápido, mais prático você fazer uma linha e conferir se ela está no tamanho certo do que se for, né, numa mesa. Além disso, é muito mais prático você ter um notebook, ter um computador, do que você ter um trambolhão desse aqui, cheio de lapiseira, de esquadro, de régua, tudo aqui, né, dentro da sua casa. É muito mais fácil, por exemplo, você fez um desenho, você errou, você quer apagar, você dá um delete e pronto, sumiu tudo, não vai sujar seu desenho, não vai nada. Tem infinitas vantagens do CAD, por isso que ninguém mais mexe com isso aqui, tá, gente? Eu já falei, né, CAD significa Computer Aided Design, ou desenho assistido por computador. Ele nada mais é que programas que ajudam a confeccionar um desenho, a fazer um modelo, a proporcionar essa modelagem. Esse cara aqui é o nosso AutoCAD. As imagens aqui estão com a versão 17, tá? Então, não faz diferença. É basicamente a mesma coisa. Vai mudar, é que agora ele não é mais preto assim, ele é um pouquinho azulado, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, ele já tem um meio cinza, né? Ele já mudou um pouquinho de como ele é. Mas tudo isso aqui também é customizável. As versões mais antigas, 2014 para trás, ela não tem esse ribbon aqui que segue o padrãozinho da Microsoft, né? Que tem esses botões mais grandão, bonitinho. Elas vão ser aquele padrão antigo dos botãozinhos quadradinhos antigos, tá? Se você quiser, eu sou old school, eu quero os lá. Tem como a gente alterar o workspace também.
eu particularmente, eu gostava, trabalhei muito tempo com aquilo, então eu me familiarizava com aquele outro antigo, só que por causa de vocês, eu estou acostumando a trabalhar com esse Ribbon aqui. Mas também, tudo questão de familiarização de como você pode alterar todo esse workspace, né? Falando em workspace, essa parte toda, ela é o nosso workspace, a nossa área de trabalho. Software, vocês vão ter as opções de novo, abrir, salvar, no caso não aparece salvar porque não tem nada aberto. Os recentes, aqui, né, que você abre as páginas dos recentes, deixa eu abrir um desenho novo aqui para vocês, e vai aparecer mais opções, né? Aqui eu tenho como importar, exportar, publicar das próprias opções da Autodesk, né? Eu posso linkar com a minha conta da Autodesk 360, imprimir e configurações do desenho. Aqui nesse Options, você entra em configurações do AutoCAD, onde a gente pode realizar algumas customizações, tá? A gente vai entrar nisso mais para frente, explicar o que é cada partezinha dessa aqui. Tem muita coisa, muita configuração para melhorar a sua experiência no AutoCAD em si, tá? Se vocês quiserem, tá? Ir acompanhando no AutoCAD de vocês, fiquem à vontade, tá? Eu vou clicando aqui, se já quiser ir mexendo, não tem problema nenhum. Se alguém tá falando alguma coisa, vou colocar esse negócio para cá, que aí eu vejo vocês. Se alguém mandar uma pergunta. Então tá. Deixa eu voltar meu laser. Lá em cima a gente vai ter a barra de títulos. O que é a barra de título? Ó, aqui eu tenho, né? Quando vocês estão na licença que não é a licença oficial, que está com trial, ele vai aparecer aqui que não é uma licença registrada. Esse Drawing One é o nome do arquivo, né, que eu estou trabalhando. Aqui é a versão do AutoCAD. E aqui é uma barrinha customizável, né? Eu tenho no botão de novo, abrir, salvar como, abrir de um desenho da web, aqui é para salvar para a web, imprimir, voltar, avançar, e esse botãozinho aqui eu consigo adicionar outras coisas. Eu posso também adicionar, né, tem alguma coisa que eu quero colocar ali na barra de atalho rápido e não tem, eu posso vir aqui e colocar, eu quero o comando de bloco aqui. Eu vou lá e coloco aqui, ele aparece lá em cima. Tá? Aqui, ó. Ele apareceu, cadê? Não, acho que eu não adicionei. Vamos ver esse aqui, 3D Point. Eu tenho que trazer aqui para... Por que não adicionou? Tá, mas a ideia é que ele adiciona lá. Tá, depois eu vejo certinho como que faz isso aqui que eu esqueci. Mas vocês conseguem configurar isso aqui da maneira, né? Por exemplo, eu não uso esses dois aqui. Então eu vou lá e tiro esse. Tiro esse. Não quero esse workspace aqui também. Pronto. Aí fica mais amigável aqui, né? Aqui em cima ele tem um ribbon, que é basicamente onde vai estar todos os seus comandos. Tá? Além dessas barras, né, que é o home, é a principal, onde sempre que você iniciar seu AutoCAD ele vai estar ali, você tem outras opções aqui em cima. Ou seja, seus comandos eles vão ter duas maneiras sempre de ser acessadas. Ou eu venho aqui e clico no íconezinho dele aqui, ou eu venho aqui nessa barra de comando e digito. Por exemplo, eu quero clicar no line. Clico no line, entrei no comando line, clico num ponto, clico no outro. Pronto. Fiz um comando line. Ou eu posso vir e digitar o comando, né, L, Enter, e passo o comando L novamente. Eu acho que eu vou ter que inverter a tela aqui, porque não está aparecendo uma janelinha que é importante para vocês. Deixa eu só trocar essa
essa apresentação aqui, que eu troquei o monitor e aí não tá aparecendo. Toda vez que vocês forem escrever, essas versões mais novas do AutoCAD, ela tem uma barrinha que fica embaixo do cursor e não está aparecendo para vocês. Vamos lá de novo. A tela 1. Ó, agora tá aparecendo. Tá vendo? Essa caixinha ali que não estava aparecendo. Então eu posso digitar o line aqui, né, e entrar, ou eu posso vir aqui e clicar. Para isso que serve o ribbon. Só que agora não está aparecendo a minha apresentação do PowerPoint. Oh, meu Deus. Cadê a apresentação? Coração. Monitor principal. Barra de títulos, né? O ribbon. E foi pro 6 direto. Vamos colocar tudo aqui e a gente vai falando sobre eles. Aqui. 4, né? Essa barra de títulos aqui. Se vocês verem aqui, ó, em cima, ela é como se fosse um conjunto de abas do Chrome. Eu posso abrir diversos desenhos aqui em cima, não necessariamente só novos, né? Vamos abrir um desenho aqui. Aqui, vamos pegar essa treliça aqui do pessoal que fez mecânica. Tem a treliça aqui. Eu vou ter, né, um conjunto de abinhas aqui para vocês conseguirem alterar entre um desenho e outro, né? Eu consigo alterar entre elas dando um Alt Tab, tá? Ou se eu der o Ctrl Tab, ele dá aqui também, né? Ele consegue trocar de uma aba para outra. É a mesma coisa que no Chrome, tá? Aqui eu consigo, se eu ponho o mouse em cima, eu consigo alterar entre o Model e o Layout. O Model é onde a gente desenha e o Layout é onde a gente imprime, tá? Quando a gente ver a parte de plotagem, eu vou explicar isso aqui melhor. Por enquanto, vamos se atentar a só saber que ele existe, tá? E eu consigo alterar entre o Model e o Layout. Na verdade, eu não gosto muito dessas abinhas aqui. Eu prefiro trabalhar sem, tá? Toda vez que venho aqui, eu venho e tiro isso aqui. Por quê? Porque eu sinto que essa partezinha aqui é um espaço de desenho que eu estou perdendo. E no AutoCAD, quanto maior for o espaço que você tiver para desenho, eu desenhando, eu acho melhor. E como isso aqui é algo que eu não vou vir aqui clicar, ou eu vou dar um Ctrl Tab para mudar, ou eu vou dar um Alt Tab, né? Então, eu não sou muito fã de utilizar isso aí. Para tirar elas dali, vocês entram, né, em Options, comando OP, aí vem aqui em Display e onde está aqui, ó, Display File Tabs, retira. Na hora que aplica, ele some lá. Eu gosto porque ganha um pedacinho ali. Não é muito mais coisa, mas eu prefiro trabalhar numa área que tenha sempre mais espaço possível dentro da minha área de desenho. Vamos lá. O 5 é o View Cube. O que é esse View Cube? Se eu tenho, vamos dizer, um retângulo aqui. Tá? Esse retângulo, ele está aqui. Esse Cube, eu consigo rotacionar a forma em que eu vejo ele. Tá? Eu consigo alterar é como se tivesse um papel na minha frente, eu estou rotacionando ele. Eu quero ver ele em pé. Eu venho aqui, rotaciono aqui. Aí eu quero ver ele numa visão 3D. Eu clico na beiradinha, ele vai ver isso numa visão na beiradinha. Se eu estivesse trabalhando com... Vamos levantar ele aqui e fazer um sólido, né? Aqui, ó. Então, um paralelepípedo. Eu quero ver esse paralelepípedo de frente. Então, eu mudo aqui. Aí eu quero ver ele de lado. Eu vim para aqui, tá? Esse cube, ele serve para você ter
alterar a posição em que você vê o desenho. Esse ladinho aqui, essa casinha, ele vai sempre mostrar a posição que você configurou como inicial. Tá? Está configurado como a visão isométrica aqui para isso aqui, então eu posso virar para cá, posso virar para cá. Eu quero voltar na posição inicial. Clico aqui e ele vai. Se a gente está trabalhando com 2D, então a gente vai estar sempre com esse carinha aqui no top, tá? Porque a gente vai estar sempre vendo a vista de cima. 6 é a área de desenho. Essa parte azul, né, meio cinza aqui, ou em alguns pode estar preta, depende da configuração de vocês, ela nada mais é que um papel gigantesco, tá? Pensa no maior papel do mundo, é essa área de desenho do AutoCAD. É aqui que vocês vão realizar o desenho de vocês, é aqui que vocês vão propiciar, né, a modelagem do desenho de vocês. Então, eu posso criar desde uma linha de meio milímetro, ali, até uma de 5 zilhões de milímetros, tá? Ó, ela desenha. E percebam que eu coloquei uma unidade bem grandona e eu ainda consigo ir para trás, ó. Se eu quiser colocar uma coisa maior ainda, ó lá, na escala de 10 a 20, eu consigo desenhar. E se eu quero voltar lá, na onde eu estava, eu vou conseguir, ó, né? Essa daqui é aquela linha lá, ó, de meio milímetro que a gente tinha desenhado, tá vendo? Meio milímetro. Então, ele pode fazer isso desde escalas pequenininha até gigantesca, porque ele é um papel gigante. O 7 é o cursor. Se a gente for parar para pensar, ele é o nosso, como se diz, a ponta da lapiseira, a ponta da borracha. É o que serve, que faz a gente selecionar, faz a gente desenhar, as ações que a gente está tendo dentro do AutoCAD vão ser todas por meio do cursor. Como que a gente configura esse cursor? Mais uma vez eu entro em Options, vocês vêm aqui em Drafting. Aqui em Drafting você vai configurar, em Selection, esse Pick Box Size é o tamanho daquele quadradinho ali do meio, ó. Tá vendo que tem um quadradinho bem no meio da cruz? Que nem o pessoal que joga CS aí você configura a cruzinha que você mira. Aqui é a lógica também. Se eu tenho vamos colocar um retângulo aqui. Ele só vai selecionar o que tiver dentro daquele quadradinho ali, ó. Então, tá vendo? Tá ali dentro, ele até mudou um realce daquele lá de dentro. Então, assim, ó, tá vendo? A cruzinha tá encostando na linha, mas eu não consigo selecionar ela. Se eu clicar aqui, ele não pega nada. Tudo que tiver dentro da pick box ali, ó, dentro daquele quadradinho, eu consigo selecionar. Então, vai de vocês. Tem gente que gosta de trabalhar com a pick box bem pequenininha, então eu vou lá e diminuo ela. Ela fica pequenininha. Então, só quando eu passar lá, tipo, eu vou ter que ter um controle mais preciso do mouse, né, para só quando eu passar lá em cima ele pegar. E tem gente que gosta de trabalhar com a pick box um pouco maior. Aqui. Então, ó, agora, ó, tá vendo? Eu cliquei ali, ele já consegue pegar. Isso vai de vocês. Vocês vão trabalhando, vocês vão da maneira que vocês acharem melhor, tá? E aqui, ó, deixa eu ver. Cadê aquela barrinha? Aqui. Em Crosshair Size, ele vai alterar o tamanho dessa cruzinha em si, tá? Se eu aumentar, vou aumentar lá para vocês verem. Antigamente, ele não tinha essa opção de alterar e o AutoCAD, ele sempre vinha com essa linha assim, ó, tá? A cruz, ela sempre ia ter ele ia sempre atravessar a tela toda, tá? Essa era a visão do começo do AutoCAD. Então, para que serve essa linha? É como se fosse uma régua de aferição, né? Eu quero saber se o ponto que eu estou aqui, ele está alinhado com aquela parte lá. Então, ó, eu sei que os dois estão retos. Tanto para essa direção assim, quanto para essa direção. Aí, depois, habilitou
operação aqui do tamanho, né? E aí você pode alterar o tamanho. Mais uma vez, você vai ver o que é mais é questão de costume, qual que você gosta mais de trabalhar. É customização do próprio desenhista. Quando eu for falar esses outros aqui, eu vou configurar na hora que eu falar para vocês, né? O que é esse auto snap e o que é esse grip size aqui, tá? Quando a gente estiver explicando o Scratch e o snap, a gente explica o que é isso aqui. Vai fazer mais sentido. Deixa eu só voltar aqui, colocar o 5, que já está me dando agonia, e vocês verem que é totalmente pessoal, tá? Às vezes vocês não estão achando ruim, mas para mim tava, tá? Próximo aqui, a gente tem um ícone de UCS, que é esse cara aqui. Vocês podem ver se aqui, ó, eu mexo para cá, ele aparece ali. Eu mexo para cá, ele vem para o meio, mas ele aparece lá de volta. Vai ter um ponto que ele vem para o meio dali. O que é esse cara? Lembra que eu falei que isso é um papel gigante? Esse carinha aqui é a UCS, Universal Coordinate System, ou Sistema Universal de coordenadas. Ele é o nosso ponto 0 para X, 0 para Y e 0 para Z. Ele é o nossa origem, tá, do desenho. Se vocês repararem, quando eu entro num comando, ó, comando line, por exemplo, ele já aparece aqui, bem onde eu tô, né? Ele está falando ali, especifique o primeiro ponto, e ele está ali mostrando uma coordenada. O que quer dizer essa coordenada? Esse primeiro valor é o X do ponto, esse segundo valor é o Y do ponto. Então, vocês podem reparar, ó, que quando eu mexo para cá, nessa direção de X, ele aumenta. Quanto mais longe de lá, maior ele fica. Ó, quanto mais longe daquela origem, maior ele fica. Quanto mais próximo eu chego daqui, menor ele vai ficar. Quanto mais próximo daqui, mais próximo do 0, 0 eu fico. Ó, né? Vamos dar um zoom aqui e tentar chegar lá perto. Para cá ele vai ficar negativo, para cá ele vai ficar negativo nos dois quadrantes, aqui só no segundo quadrante, e assim, assim sucessivamente. Tá? Não necessariamente ele precisa ser assim, se eu consigo alterar essa UCS, tá? É um comando mais avançado, mas eu só vou demonstrar para vocês. Por exemplo, eu quero que o meu X seja para cima e o meu Y seja para a esquerda. O X positivo para cima, eu vou colocar aqui, e o Y positivo, opa, tá ao contrário. O Y positivo para cima e o X para cá. Tá vendo? Agora é o contrário, ó. Se eu for dar online, ó, tá vendo? Aqui tá negativo, tá? Agora para cá tá positivo. O normal é aquele lá, né? Mas só para vocês entenderem que você consegue alterar isso, tá? Eu posso não necessariamente colocar eles também certo, dependendo do que eu estiver desenhando. Eu posso colocar ele num ponto aqui, alinhado para cá e assim, entendeu? Eu posso fazer essa rotação também. Para eu voltar ao normal, é só digitar o CS W, né, de Word, que é o original, ele volta para a posição e a orientação primeira. Eu tenho a opção também de, eu já desenhei tudo isso aqui, eu não quero mover isso aqui, eu só quero mexer a minha origem de lugar. Eu posso selecionar ela e eu venho para cá e coloco no ponto que eu quero. Agora, o meu quadrado, né, meu retângulo que eu tinha desenhado, ele está com o pontinho bem na origem ali. Você pode modificar ela de lugar, tá? Pode trazer ela para cá e para cá. Quero voltar o CS Word de novo. Certo? Então, ela é o nosso 00. Quando a gente estiver tratando com coordenadas, como inserir essas coordenadas, vocês vão ver que vai fazer sentido o que esse cara tá. É sempre com relação. Ele é a nossa origem. 9. Área de prompt de comandos. Que é esse carinha aqui de vocês. No caso da imagem, ela tá presa, né, a barra, né?
ele está assim. Se vocês quiserem prender ela, só clicar nessa partezinha e arrastar. Se vocês quiserem que ela fique flutuando assim, deixa para lá. Isso aqui é questão também de padrão, tá? Eu prefiro assim, porque eu sempre vejo. Por quê? Porque aqui ele tem a desvantagem de que ele some. Ó, eu dei um comando ali, o que ele for escrevendo, se demorou um pouquinho, ele vai lá e vai sumir o que está ali. Aqui, se eu deixei essas duas últimas linhas, ela vai aparecer sempre, tá? Então, se eu for usar um comando de distância, né, que é, eu estou medindo alguma coisa, ele fica ali até eu dar um outro comando, ele não vai desaparecer. Agora, quando eu faço aqui, né, que ela está flutuando, eu dou esse comando de distância, eu tenho que prestar atenção agora, porque se eu estiver trabalhando em outra tela, mexendo com outra coisa, ele sumiu. Aí eu quero ver de novo, eu tenho que clicar aqui ou apertar F2 para ele abrir de novo, tá? E aí eu consegui ver o que estava escrito ali. Eu não mudei ainda para as coisas do jeito que eu gosto, porque eu tinha instalado até pouco tempo o AutoCAD. Então, esse AutoCAD de 2021, né? Então não está com as minhas configurações, mas basicamente eu prefiro desenhar assim. Você pode aumentar aqui também esse comando, tá? Para cima ou para baixo, se você quiser colocar somente nenhuma linha aparecendo, ou só uma linha aparecendo, duas linhas aparecendo, eles configuram aqui. Aqui nessa linha é onde vocês vão digitar os comandos. Né? Vamos digitar desenhar um círculo. Então eu digito C, olha lá, apareceu, ó, o comando C, ele já entendeu, né? O atalho do comando C representa um circle, né? Um círculo. E aqui ele vai me dar sempre as diretrizes. O que eu tenho que fazer para poder conseguir desenhar o círculo. A mesma coisa, basicamente, que estiver aparecendo aqui, ela vai aparecer embaixo do cursor. Para essas versões mais novas. Mais novas não, né? É difícil falar isso, que isso aí foi em 2014 que eles introduziram, 2013 ali. Então, nas versões de 2013 para frente, aparece já embaixo do cursor ali essa caixinha, né? Que ela já fala qual que é o próximo passo para você executar aquele comando. Então, o que ele está falando ali? Especifique o centro do ponto, o ponto central do círculo, tá? Então, coloco aqui, aí ele já fala, ó, especifique o raio do círculo. Pronto, eu consigo. Aqui também ele vai falar isso, ó, tá vendo? A primeira coisa que ele falou, né? Especifique o ponto do círculo, o ponto inicial, depois especifique o raio do círculo. Mesma lógica. Tá? Se eu tiver com esse cara, um carinha aqui, aquela caixinha embaixo do cursor desativada, toda vez que eu escrever um comando, ele não vai aparecer aqui embaixo, ele vai aparecer aqui. Tá? Agora eu estou com a caixinha ativada, né? Eu vou colocar aqui. É como se aqui fosse um atalho dessa parte de comando. Beleza? Vocês estão por aí ainda? Eu caí? Como é que tá? Tá tudo tranquilo? Tô aqui, professor. Mas ele não quer incomodar o senhor aí na explicação, né? Não, é só para saber, porque às vezes eu caio aqui e não sei, fico falando uns 10 minutos sozinho. Não, tranquilo, professor. A gente vai começar meio que... Vamos terminar essa aula aqui, aí a gente dá um intervalinho de 10 minutos aí e vai para a próxima, tá? Pode ser? Pode ser. Então, vamos falar mais um pouquinho desse prompt de comandos aqui, aqui vai estar todas as informações que, além de comandos, né, vai ter também a questão de das informações que o software me dá. Por exemplo, eu quero calcular uma distância, eu calculei essa distância, ela vai aparecer lá no prompt de comando. Eu quero calcular uma área, né, qual que é essa área aqui? Ele vai me dar a área aqui. Se eu dei vários comandos, e eu quero... eu calculei a distância, ela não está aparecendo mais aqui. Como que eu faço para ver ela de novo? Vocês apertam F2, ele abre essa caixinha de texto, e aqui vai ter todos os comandos desde que você iniciou o desenho. Abriu o AutoCAD. Ó. Tudo que a gente fez hoje, tá vendo? Os options que a gente entrou para mudar lá, os retângulos que a gente fez, o zoom, tudo que a gente desenhou desde que a gente começou nosso desenho está aqui.
isso aqui é legal também, que é aqui que a gente pega o pessoal que está colando, né? Se você chega no desenho e não tem nada no histórico de comando, quer dizer que o cara chegou, copiou o desenho e colou aqui, tá? Já fiquem espertos aí. O Gustavo deu até uma respirada forte aí. Ficou triste. Não, pô, ai, tô meio gripado. Nem sabia que isso aqui tava aberto, Zé. Tá? Então, eu quero aparecer esse histórico aqui de comando F2. Se vocês estão trabalhando com a doc flutuante, assim, né? Essa doc flutuante, você pode colocar em qualquer lugar, tá? Ela pode estar aqui em cima, por exemplo. Pode estar lá, presa lá em cima também. Vai de vocês. Não sei por que alguém faria isso. Putz, agora como que eu vou tirar ele daqui? Tirei. Mas, mais uma vez, customização de vocês, tá? Se você tiver cadoc... Eu tirei, não falei. Se você tiver cadoc flutuante, você aperta F2, ele vai aparecer o histórico aqui em cima mesmo, tá? Então, aqui é o próximo. Barra de status. Aqui embaixo você vai ter alguns... Como que eu posso dizer? Alguma coisa que te auxilia, tá? Cadê o mouse? Aqui. A gente tem diversas opções aqui embaixo que auxiliam o nosso desenho, né? Aqui você vai mudar entre o model e o paper. Quando a gente estiver trabalhando com layout, eu vou explicar isso aqui melhor, mas só para vocês entenderem que aqui eu consigo alterar, tá? Do model para o paper. Esse cara aqui ativa e desativa o grid. Tá vendo que no fundo lá ele tem um quadriculado? Você ativa e desativa ele. O Snap Mode, eu posso ativar uma maneira que ele vai sempre andar sob esse quadriculado. Então eu vou tentar fazer aqui está livre. Se eu ativar o Snap Mode, ele começa a andar somente sobre, tá vendo, o quadriculadinho? Eu não consigo colocar fora do quadriculado. Eu estou mexendo o mouse, mas ele não anda fora. Eu tenho que estar num comando, né? No caso, eu vou sempre usar o line, que é o comando mais simples, para exemplificar para vocês. Mas, eu não consigo clicar um ponto fora desse quadradinho, dessa marcação, né? E aí, eu quero colocar ali no meio. Eu não consigo, eu só vou conseguir clicar ali. Eu tenho que estar com o snap desligado. Se ele está desligado, aí eu consigo colocar aqui no meio, por exemplo. É muito comum os alunos chegam lá e falam: professor, eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Porque na hora que o cara for apertar F8, ele apertou F9, que é o atalho do Snap. Na hora que você clica aqui, aí ele fica pulando, de um negócio. Professor, eu não consigo colocar lá no meio. Quando ele estiver pulando desse jeito, para lá e para cá, vai lá, a primeira coisa que faz, vê se o Snap tá ligado, tá? Aperta o F9. Deixa eu ver se eu tô tô explicando coisa demais. Não tá certo. É isso aqui mesmo. Esse cara aqui do lado, é uma das ferramentas mais importantes do AutoCAD, tá? Quando eu quero fazer uma linha reta no desenho técnico, eu tenho que pegar uma régua, né, apoiar na orientação que eu quero, se é vertical, se é horizontal, ou se ela está inclinada. E aí eu vou pegar lá e vou usar essa régua para poder fazer essa linha reta, né? Então aqui eu tenho a opção de eu fazer uma linha na diagonal. No caso, se eu estou usando o comando line, ele sempre vai ser uma reta, porque eu estou ligando dois pontos. E se eu quero, digamos que eu quero fazer uma linha na horizontal, é difícil fazer no olho aqui, Aqui ela parece que está reta, né? Mas se a gente for dar um zoom, ou a gente medir aqui, por exemplo, desse ponto nesse, eu vou ver que eu eu tive uma variação de Y, tá vendo? Ele desceu menos 1,37 pontos, tá? Então, como que a gente faz para fazer uma linha reta? A gente liga esse cara aqui, esse Ortho Mode. O que esse Ortho Mode faz? Ele possibilita, tô inclinado, se eu ligo o Ortho Mode, aperto F8 ou clico aqui, eu só consigo fazer linhas na horizontal e na vertical. Tá? Isso vale também para movimentação, tá? Eu não consigo
movimentar para lá, só para cima e para baixo, porque o orto está ligado. Como que eu sei se ele está ligado? Na hora que vocês começarem a arrastar, né, fazer a linha, ele vai aparecer ali embaixo, ó, orto, e a distância, né? Você está arrastando. Se ele estiver desligado, aquele orto não aparece, tá vendo? Ó, orto ligado, orto não. Então, professor, eu quero fazer uma linha diagonal, não estou conseguindo. É porque você está com o F8 ligado. Professor, eu quero fazer uma linha reta e não estou conseguindo. É porque você está com o F8 desligado. Beleza? O próximo aqui é o Polar Tracking. O que é o Polar Tracking? Eu quero fazer, né? Eu tenho aqui, eu estou utilizando bastante no meu desenho, bastante ângulos de 30 graus. Eu posso ligar esse cara aqui, configurar para 30 graus, múltiplos de 30 graus, e toda vez que eu chegar próximo de 30 graus, ele vai me mostrar uma linha ali, ó. Na hora que eu chegar no 30 graus, ele aparece essa linha. Aqui, se o mouse estiver em cima, percebam que, ó, eu tô com o mouse um pouco fora de lá, ó, tá vendo? O mouse está um pouquinho para baixo daquele xizinho. Se eu clicar nesse ponto aqui, ele vai colocar ainda em cima daquele 30 graus. Eu quero 60, ele vai colocar mais para cá. Então, ele me auxilia a formar ângulos. Ó, 90, todos múltiplos de 30. Eu não quero múltiplos de 30, eu quero múltiplos de 5. Então, todos os múltiplos de 5 ele vai auxiliar ali. Diferente do orto, tá? Eu ainda consigo colocar, mesmo com ele ativado, eu ainda consigo colocar em ângulos que não estão naquele ponto. Aqui, por exemplo, 45 e 90. Eu consigo colocar aqui no meio. No orto, eu não consigo, só os múltiplos de 90. É como se fosse os dois a mesma coisa, só que o orto eu não consigo colocar no intermediário. Se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai criar uma linha lá embaixo. Ó, aqui, eu quero, nesse ponto, ele vai criar uma linha aqui reta. Já o Polar Tracking, né, ele dá um auxílio ali, né, um auxílio aqui, ó, 45 graus, eu consigo clicar aqui. Mas, se eu quiser colocar fora desse ângulo, eu também consigo. Então, vai depender de como você está desenhando. Esse aqui pode te auxiliar. Todos esses que eu estou falando aqui embaixo, eles têm um atalho, tá? Ó, o grid, por exemplo. Eu posso vir, clicar aqui ou apertar F7. O Snap Mode, eu posso vir, clicar aqui ou F9. O Orto, F8. Polar Tracking, F10. IsoDraft é para quando você quiser desenhar vistas isométricas, isométricas dentro do próprio 2D, ele já facilita. Todo mundo lembra aí como que faz um desenho, tipo um desenho de vista isométrica. Vocês fizeram lá no Dair, né? Aí tem todos os eixos isométricos. Ele liga um polar, né? Um Polar Tracking desse aqui, em cima dos eixos isométricos. Então fica mais fácil da gente poder desenhar algo isométrico, tá vendo? Então estou fazendo isso com uma maior facilidade aqui, ó. Porque se eu tivesse tendo que digitar todos os ângulos de uma linha, de uma vista isométrica. Eu não estou desenhando, tá? Ele em 3D. Ó, se eu rotacionar isso aqui, ele está dentro do plano XY, tá vendo? Ele é um desenho 2D, tá? Eu só desenhei ele numa vista isométrica, como se fosse no papel mesmo, aquela vista isométrica que vocês fizeram. Com esse cara aqui, ele fica mais fácil de desenhar. Vocês podem, né, alterar, por exemplo, aqui, ó, eu quero desenhar como se eu estivesse só em cima desse plano. Então, vocês vão lá e todas as linhas agora elas são paralelas. Deixa eu desativar esse cara. São paralelas como se eu estivesse somente naquele plano. Se eu puxar para cima, é como se fosse o desenho dessa vista do top. Aqui, right, e aí vai tudo da configuração de vocês. Tá? Mas é um caso bem específico. Quando que eu vou querer desenhar uma isométrica? Quando você precisa fazer uma representação 3D. Eu utilizava isso para fazer a distribuição de hidrantes num projeto de segurança, a distribuição de como vai ser as prumadas de gás, por exemplo. É que é difícil dar exemplo para vocês, porque eu não sei como que é um projeto de vocês, né, para falar a verdade. Mas a
a ideia é que se você precisar representar alguma aprumada, você vai sempre utilizar os desenhos isométricos. Object Snapping, deixa eu ver. Tá, ele vai sempre mostrar a opção, tá vendo? Deixa eu explicar o que é o Snap primeiro. Esse aqui é o Snap, tá? F3. Se eu tô com o F3 desligado e eu quero selecionar a pontinha daquele círculo, ó, tô selecionando a pontinha daquele círculo lá. Se eu vim dar um zoom, eu vi que eu não peguei aquela ponta lá, certinho. O Snap, que é o F3, ele é um imã, uma ferramenta que ajuda você a pegar alguns pontos específicos de um objeto. Vamos falar objeto, pode ser uma linha, pode ser um círculo, pode ser um retângulo, tá? É algo que você desenhou. Então eu venho aqui e habilito qual que é os que eu quero trabalhar. Endpoint, ele vai habilitar para eu pegar os finais da linha. Então, ó, tá vendo? Ó, toda vez que eu aparecer aquele quadradinho, ó, eu chegar perto de uma linha, ó, se eu clicar aqui, eu não estou clicando em cima, eu cliquei aqui nesse ponto, ó, ele pega o ponto do final daquela linha. Tá? Mais uma vez, se eu estou com o Snap desligado, eu não consigo chegar lá. Ó. Eu posso tentar aqui, mas se eu der um zoom, eu vou ver que eu não estou pegando. Tá? Se eu estou com esse cara ligado, né, F3 ligado, eu posso estar lá longeão, ó. Eu consigo pegar a ponta daquela linha. Não só pontas. Eu posso ter ponta, eu posso ter aqui, deixa eu ligar, um midpoint, por exemplo. Midpoint vai ser o meio, né? É um triângulozinho. Ele muda qual é o formato, né? Que está aparecendo ali, justamente para você saber o que é, né? Esse cara aqui representa a ponta, esse cara aqui representa o meio. Eu quero pegar qualquer ponto em cima da linha. Então eu venho e coloco esse nearest, né, que é o ponto mais perto. Então ele ativa ali, então quer dizer que se eu clicar aqui, ele vai pegar um ponto mais próximo da onde eu cliquei, em cima daquela linha. Né? Ó. O ponto mais próximo em cima daquela linha, onde eu cliquei. E aí a gente tem diversos, né? Clica aqui, ele aparece melhor. Center, ele vai ativar os meios de círculos, né? Quando eu quero pegar sempre o meio do círculo. Geometric Center, se for o meio de uma geometria, né? Eu criei, sei lá, um polígono, uma elipse, um retângulo. Quando esse cara está ativado, eu consigo pegar o meio dele. Node é um ponto de inserção, tá? Ou um ponto de dimensão. Eu geralmente não uso isso aqui. Quadrante é se a gente está trabalhando com um círculo, né? Eu quero pegar um ponto do primeiro quadrante aqui. Aí eu ativo ele lá. Deixa eu ativar ele aqui. Eu consigo pegar. Olha lá, ativou o quadrante. O quadrante é um losangozinho, né? Vai pegar certinho naquele ponto ali. Intersection, se eu tenho um ponto, eu tenho duas linhas se cruzando, eu quero pegar exatamente o ponto que eles se cruzam. Eu venho aqui, ó, quando ele mostrar aquele xizinho, ele aparece ali. Deixa eu fazer um negócio aqui, que eu entro em Options, eu posso vir aqui em Display, não, Drafting. Aqui, onde está em Auto Snap Marker Size, eu posso aumentar, né? Não sei se vocês estão vendo certinho, vou aumentar aqui para vocês conseguirem enxergar. Então, ó, toda vez que eu for usar, ó, tá vendo? Eu consigo ver ele maior. Isso aqui vai de vocês, tá? Aí eu quero ver onde que ele está clicando, eu quero que seja grandão. Pode deixar para vocês. Vou mostrar como que pega o centro aqui. Para pegar o centro do círculo, se eu só vir aqui no meio, ele não aparece, tá? Você tem que passar na beiradinha para ele identificar qual o círculo que você quer e vem aqui para o meio, aí ele pega. E esse ponto está bem no centro do círculo. Vou mostrar o geométrico ali. Vou ativar tudo. É que é ruim quando tem tudo ativado, que ele... Ó, o Geometric Center pega o meio de enquadrar. Insert, Extension, né? É que assim, eu tenho uma linha desenhada e eu quero colocar uma linha, que o ponto da linha que vem para cá, por exemplo, seja na extensão desse cara aqui. Então eu ativo o Extension lá, ponho o mouse aqui em cima da linha e trago mais ou menos na direção que ele está. Ele ativa meio que um imazinho como se fosse o Polar Tracking lá,
mas orientado com aquela linha que eu fiz ali, tá? E aí eu consigo puxar para cá. Se eu puxar uma linha de extensão, né, aqui, ó, eu vou ver que ele passa para aquele ponto lá, tá? Para isso serve o extension. Insertion é quando você está trabalhando com blocos, e aí você quer o ponto de inserção daquele bloco. Quando a gente estiver trabalhando com blocos, fica mais fácil de ver isso aqui. Perpendicular é se eu tenho duas linhas, eu estou criando uma linha aqui, e eu quero que essa linha que eu estou criando seja perpendicular à linha original que eu cliquei. Então eu venho aqui, ó, tá vendo que ele criou um símbolozinho de perpendicular ali? Ó. Agora eu fiquei na dúvida se é com relação é com relação à linha que eu estou aqui. Vamos criar uma mais inclinada aqui e aqui. Né? Olha lá, ele vai ficar sempre com relação a essa linha perpendicular. Tá? Aqui para cá, eu venho e ativo o perpendicular. Ok. Aparente intersection é quando eu estiver desenhando no 3D. Vamos fazer uma linha aqui. E aí eu vou colocar isso no 3D e eu vou subir ele para cima. Tá? Eles estão em planos diferentes. Vou colocar aqui 1500. Tá? Eles estão em planos diferentes, só para vocês verem aqui. Ó. Tá? Uma está no mesmo local que a outra, só que em planos diferentes. Se eu olhar de cima, parece que elas estão no mesmo plano. Tá? Mas elas não estão. Elas estão em níveis diferentes. Se eu ativar esse aparente intersection aqui, ele vai conseguir pegar o ponto de intersecção ali. Tá? Mas a gente sabe, né, que eles não estão interseccionados. Porque uma está num plano, a outra está no outro. Então é uma intersecção aparente. Tá? E é isso aí, a gente ativa todas as coisas aqui. Esse paralelo, cara, para falar a verdade, eu não consigo usar ele direito. Eu não sei muito bem como que ele funciona. Eu não gosto de deixar tudo ativado. Todo mundo chega lá e ativa tudo isso aqui. Por quê? Porque na hora que você quer fazer uma linha, às vezes você quer fazer um trem simples, tá? E aí você não consegue chegar no ponto que você quer, tá? Ele fica pulando para lá e para cá e tal. Eu gosto de colocar só os que eu utilizo mais. Então, o que eu coloco? Sempre. Mais uma vez, vai de vocês, tá? Eu coloco endpoint, midpoint, center, intersection, extension, perpendicular e nearest. Isso aqui que eu trabalho. O resto, se eu precisar ativar, eu vou lá e ativo. Tá? É só clicar aqui. Né? Eu quero usar... não expliquei o que é tangente, né? Tangente eu quero que essa linha seja tangente àquele ponto. Então eu venho, ó, tá vendo? Eu crio um ponto, né? Vai ser tangente a esse círculo. Eu crio um ponto e vou passando no círculo até ele indicar, ó, esse ponto é que ele tangencia o círculo. Ó, aqui, vou puxando, ó, que nesse ponto ele tangencia o círculo. Tá? Eu quero tangente, então eu vou ali. Eu tenho a opção também de utilizar momentaneamente um Object Snap. Como assim? Digamos que eu tenha o midpoint desativado aqui. Tá? E aí eu cliquei aqui, aí eu estou mexendo meus trens tudo lá, aí eu estou procurando um mid aqui, não acho o midpoint, não aparece, porque ele está desativado. Eu não quero ter que dar ESC, vir aqui, ativar, né? Entrar no comando de novo e aí poder vir aqui. Como que eu faço isso? Eu venho, né? Já estou dentro do comando, você segura Shift e botão direito. Quando você segura Shift e botão direito, ele vai aparecer, ó, tá vendo? Aquelas mesmas opções ali, ó. As mesmas opções que a gente tem lá. Então eu venho, clico midpoint, e aí ele me garante aquele midpoint só para a próxima seleção. Então eu clico aqui, consegui colocar no meio. Se eu quiser colocar aqui, ó, ele não vai aparecer, tá vendo? Não aparece o midpoint, porque o midpoint está desativado. Se eu clicar Shift botão direito, eu posso vir aqui e ativar de novo, ou, sei lá, pegar a intersection.
aqui não vai ter, aqui tem uma interseção. Reclico aqui, tá? Esse shift aqui, ele ajuda nisso bastante. Outra coisa legal do shift é, digamos que eu tenha eu quero achar, eu tenho uma linha aqui e eu quero achar uma linha aqui. Eu quero achar o meio entre essas duas linhas. Normalmente, o que eu fazia? Eu pegava uma linha daqui, e aí, né, ativava o midpoint, e aí eu vinha, quero pegar o meio das duas linhas, né, aqui, traçar uma linha aqui, aí eu pegava o mid daqui com o mid daqui. E aí eu vinha e apagava essa linha aqui, e aí eu tenho uma linha no meio dos dois. O shift, eu tenho uma opção aqui, né, que aparece para vocês aqui, ó. Mid between two points. Então você clica nele, coloca os dois pontos que você quer, ele já pega o meio dos dois. Shift de novo, mid between two points, meio dos dois pontos e tranquilo. Eu consigo fazer, ó, aquela mesma coisa que eu fiz, só que sem ter feito essas linhas auxiliares para poder apagar depois, tá? Aqui parece muito que a gente está usando desenho técnico, né? Que a gente tinha que fazer as linhas para poder achar o meio, para ir marcar o ponto e aí depois fazer a linha, né? O resto aqui não são muitas coisas que vocês vão utilizar. Aqui vai ter annotations, né? O que são annotations? São ferramentas auxiliares de texto, de letras. Quando eu estiver explicando a parte de cotas, eu vou explicar isso aqui melhor, porque não vamos se aprofundar muito aqui. Aqui também é a escala que você vai utilizar na hora de imprimir. Aqui você configura o workspace, né? Ele tem 3 opções de workspace baseado no que você for trabalhar. A gente vai trabalhar só com 2D no AutoCAD, então é melhor essa daqui. Mas eu quero trabalhar com modelagem 3D. Você pode clicar aqui, ele vai mudar como que o Ribbon trabalha, tá vendo? O Home mudou, agora ele é mais voltado para a parte de 3D, tá? Normalmente a gente vai deixar aqui em Drafting. Se você quiser, você pode vir aqui, né, e customizar. Então eu quero lá aqui, vamos entrar no Ribbon, na aba do Home, cadê o Home? Aqui, Home 2D, né? Dentro do Draw, eu quero colocar um 3D Point, por exemplo. Então aí você vai lá, deixa ele destravar aqui. Aqui você vai lá e joga para cá. Aí ele você seleciona qual que você quer e vai adicionando, né, o tipo de imagem, tal. E aí você dá OK, ele vai adicionar aqui dentro do Draw uma opçãozinha daquele ponto que você quis. Tá? Mas é mais avançado para a gente ter, como é que se diz? Para a gente ter customização, né? Aqui nesse canto, anotação, que também quando a gente estiver tratando com a parte de cotas eu vou explicar melhor. No canto, a gente tem uma opção de tirar tudo, né, e aparecer, aumentar a área de trabalho. E aqui são algumas opçõezinhas que às vezes não aparecem. O que eu vou pedir para vocês ativarem é sempre esse aqui, ó, Line Weight, tá? Ele sempre vem desativado, tá? E o Dynamic Input, que ele também sempre vem desativado. E aí vocês têm a opção de colocar aqui qual que vocês querem, né? Se aparecer ou não aparecer. Beleza, gente? Vamos dar um intervalinho aí de 10 minutos e depois a gente volta. Tá? Pode ser? Beleza, professor? Beleza. Beleza. Depois tem umas dúvidas aí que meu AutoCAD tá meio estranho. Tá, beleza. A gente, na hora que a gente voltar, a gente volta. A gente só explicou o que é o Workspace, aí depois a gente já volta tirando essas dúvidas. Beleza. Beleza? Ok.
Vamos voltar, gente? Vamos lá. Aqui a gente termina essa parte do workspace, né? Explicamos tudo, tá? Para quem ainda tiver com dúvida, alguma coisa, aqui vai explicar tudinho o que é cada coisa, tá? Para vocês. Já está disponível todos esses bichinhos aqui para vocês lá no Moodle. Vamos falar um pouquinho sobre o mouse. O mouse de vocês tem 3 botões, certo? O botão esquerdo, o botão direito, deixa eu ativar o laser. Botão esquerdo, botão direito e o scroll do mouse, tá? Cada um deles vai ter uma função diferente pro nosso próprio, uma função diferente dentro do AutoCAD. Então, o primeiro, botão esquerdo, ele serve para botão de seleção, né? Ou ele vai ativar os menus, né? Os comandos. Eu vou lá, vou vir aqui, vou clicar, né? No botão. Eu quero ativar esse círculo. Eu venho aqui e clico nele, o botão esquerdo. Não esqueça, o botão esquerdo é esse daqui, tá? Não é esse. Esse é o direito. O botão esquerdo é esse. Ele serve para selecionar também. A gente já vai falar sobre a seleção, vou explicar melhor sobre a seleção lá. Mas ele serve para selecionar. Se eu estou dando um comando line, por exemplo, ele serve para especificar os pontos em que eu estou clicando, tá? Isso é o que o botão esquerdo faz. O botão do meio, ele serve para dar zoom, tá? Se eu estou aqui, eu quero dar um zoom para trás, eu rodo scroll, né? Nesse sentido, ele vai dar um zoom para trás, eu quero dar um zoom para frente, eu rodo o scroll para frente. Ele dá um zoom ali. E se eu clicar com ele, eu consigo movimentar. É um comando chamado pan. É como se eu pegasse o papel, né? Eu estou desenhando um cantinho, agora eu quero desenhar lá no outro lado. Então eu pego a minha folha, puxo ela para cá e aí consigo desenhar naquele canto que eu quero. Então eu estou aqui, eu só quero puxar ele para o lado, eu clico com o scroll e movimento, né? Para onde que eu vou, para lá e para cá. Se eu não quiser usar o scroll, é só dar o comando P, né? Aí você... Só que aí para eu usar aqui, eu tenho que usar o botão esquerdo, tá? Para movimentar. Ou, né? Clico com o botão direito. E aí a nossa própria... Ele vai mostrar aqui para vocês a função do botão direito. Eu abro esses botões de atalhos aqui, né? Tem bastante coisa. Aqui ele vai sempre mostrar o último comando que eu dei, né? No seu line. Ele vai lá e mostra o último comando. Se eu clicar com o botão direito, nesse recente input, ele vai mostrar por ordem, né? Do último para trás, todos os comandos que eu dei, né? Todos não, acho que os 20 últimos comandos que eu dei. Line, pan, erase, move, circle, né? Esse pode aqui. Eu particularmente nem uso isso aqui, tá? Mas é questão de prática. Aqui os atalhos, né? De copiar, colar. Isso aqui também acaba que você nem usa, porque você usa mais os atalhozinhos, né? Ctrl X, Ctrl C, Ctrl Shift C e Ctrl V. Isolate, ele serve para quando a gente estiver trabalhando com 3D, se eu não me engano, isso aqui para isolar os objetos. Voltar, né? Desfazer. Esse redo é para refazer. Pan, zoom, esse zoom é um pouquinho diferente, tá? Ele serve para, se eu clico com o botão esquerdo, ele vai para trás ou vai para eu subo para cima, ele vai para frente, tá? Ele faz esse zoomzinho aqui. Steering wheels, ele é um atalhozinho aqui, que é como se fosse ele vai ficar com esse trem flutuando aqui e ele serve para te ajudar. Esses do meio é mais para desenhos complexos em 3D, onde você precisa ter uma sensação de movimentação. Aqui, ferramenta de zoom, né? Aqui, esse rewind, eu não sei o que ele faz. O orbit, quando eu clico no orbit, eu consigo rotacionar. Ele está rotacionando em torno do eixo ali. O pan, mesma coisa, né? Eu clico no pan e vou modificando, tá? Esse também não é tão útil assim, não.
Aqui, esse Action Recorder é quando eu quero criar macros, é um recurso bem mais avançado, tá? Digamos que eu quero criar uma macro para ele sempre copiar um desenho e movimentar as 1000 para a direita. Então eu vou lá, crio um macro fazendo isso, e toda vez que eu ativar aquele macro, ele vai sempre copiar o objeto e mexer 1000 para a direita. Copiar o objeto e mexer 1000 para a direita. É mais avançado, tá? Esse aqui é bem quando você quer selecionar um ponto específico, né, de um objeto, no caso aqui para sólidos, né, um vértice, uma aresta, uma face ou um sólido. Esse Quick Select eu não lembro o que é. Tá, para ele selecionar baseados nas propriedades, né? Eu quero pegar as linhas, né? Vou pegar no negócio todo, e aí eu vou selecionar todos os tipos de linha que são... tudo que estiver na layer 0, por exemplo. Ele vai me selecionar tudo que está na layer 0. Digamos que eu tenha... Deixa eu criar outra layer aqui, só para dar um exemplo para vocês. Ou não, vamos fazer um círculo. Tenho vários círculos, né? E aí eu quero vir selecionar todos os círculos. Eu venho, Quick Select, né? E aí eu vou colocar aqui, Circles. Quando eu clico em OK, ele vai pegar todos os círculos, automaticamente, sem eu ter que selecionar nada. Nem selecionou isso aqui. Tá? Eu quero que ele selecione tudo. Então eu venho aqui e seleciono tudo que está na cor branca. Se eu colocar um desse aqui que está na cor laranja, eu venho, ele vai selecionar só os que está na cor branca. Tá? Quick Calc, ele abre uma calculadorazinha aqui. Tá? Ele pode fazer conversão de unidade, se precisar. Tá? Se você quiser colocar alguma variável, né, que tem um valor fixo. Uma calculadorinha. Ele é legal porque essa calculadorinha é legal. E você pode, tipo, eu tenho um ângulo aqui, eu quero usar esse ângulo. Então você mede o ângulo. Tá vendo? Ele mediu um ângulo de inclinação daquela reta e ele já coloca aqui. Eu quero vezes essa distância daqui. Pode falar, Cassiano. Ô, professor, vou ter que dar uma saidinha aqui, mas a aula é sensacional, tá? Desculpa. Tá, você tá saindo antes de eu fazer a chamada, viu? Mas tá, pode sair. O que tem? A chamada vai contar ponto extra também, professor? Não, ué. Mas agora vai funcionar a chamada como? Vai contar presença mesmo ou não? Depende do professor, né? Mas pode ir, não tem problema não. Reprova por falta agora? Não, agora é só uma dúvida minha mesmo. Reprova por falta agora? Não reprova por falta não. Tá. Mas eu gosto de fazer a chamada para marcar, né? Quem vem na aula. Não, sim, tranquilo. Porque senão, aí vem Zezinho lá, Zezinho precisa de ponto no final lá, eu lembro, Zezinho, você nunca apareceu na minha aula, o que você quer pedir ponto agora, entendeu? Entendi. Mas desculpa aí, professor. Alô? Find é para achar texto, né? No meio do seu desenho todo. Você pode substituir também, igual do Word, igual do Excel. Né? Eu tenho, sei lá, eu escrevi várias vezes a palavra abacate. E aí, na verdade, não era para ter escrito abacate, era para ter escrito banana. Então, você vai lá, manda procurar todos os abacates e substituir por banana. Tá? Aí você vai lá e manda substituir. Você pode também trabalhar em um objeto, né? Eu seleciono algumas palavras e eu vou lá e só altero elas. E aqui é o Options, aquele que a gente estava mexendo para lá. Então, o botão direito ele serve para acessar isso aqui. Ele também, né, vai ser em conjunto com o Shift e botão direito, para entrar naquelas opções do OSNAP, que eu mostrei para vocês. Aqui a gente já falou sobre todos esses aqui.
né? A gente falou sobre essas opções todas aqui. Ficou faltando só alguns. Por que eu mostrei essa aqui? Ele antigamente ele era dessa maneira. Deixa eu mostrar para vocês como que ele fica aqui. Tem uma opção aqui que ele muda. Eu acho que não tem mais. Mas antigamente, cada íconezinho desse aqui, eles não tinham esses ícones, eles eram escritos assim. Essa é a versão antiga, né, do AutoCAD, eles eram escritos, tá? Vamos repassar aqui, né? Já falei disso aqui, mas ficou faltando alguns. O grid ativa e desativa aquela malha quadriculada, o ortho liga as direções ortogonais, o snap é aquela que fica pulando, né, em cima do grid, polar os ângulos, o snap, aquele imãzinho das posições pré-definidas, o dynamic input, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá? Ele não vem ativado, vocês têm que vir aqui e ativar ele, ó, dynamic input. Esse dynamic input é o cara que quando eu deixo ele ativado, né, é o cara que faz aparecer os comandos aqui embaixo do cursor. Tá? Então, ó, não quero ficar olhando para cá. Às vezes eu nem preciso dele, eu posso desligar esse aqui. Desliguei lá, eu posso trabalhar com isso aqui, tem um espaço ali maior, consigo trabalhar aqui. Toda vez que eu digitar alguma coisa, ele já vai aparecer embaixo dali. Ele não só, além disso, ele também tem outros pontos de auxílio. Como assim, pontos de auxílio? Se eu vou trazer uma linha para cá, ele já me mostra ali, ó. Ele faz uma angulação, tá vendo? Eu consigo digitar qual que é o tamanho do comprimento da linha que eu quero. Vamos falar que eu quero uma linha de 1000 unidades. E aí eu vou... Deixa eu dar um zoom. Ó, ele fica travado, tá vendo? Ele não muda mais ali. Ele vai ficar preso naquele 1000. Aí eu dou Tab, eu consigo mudar de um ponto para o outro. E aí eu venho aqui e coloco a angulação, 30. Então ele fez uma linha de 30 com o ângulo em relação aqui, né, a horizontal, o ângulo de 30. Qual que é o problema dele? Em computadores, quando vocês fazem isso aqui, por exemplo, quando você está trabalhando com um desenho muito grande, está muito pesado, e vocês tá usando esse Dynamic Input, ele vai ser muito pesado para o computador. Por quê? Porque ele tenta aqui, ele faz uma interpolação, né, para descobrir qual que é aquele ângulo, qual que é a dimensão em tempo real. Então, se seu computador já não aguenta muito, ele não tem um processador muito bom, não tem muita memória, esse cara aqui vai travar muito o seu computador, muito mesmo. Antes, quando eu tinha o meu PC mais antiguinho, cara, eu só desenhava com isso aqui desligado. Para ligar e desligar ele é F12, tá? Ó. Peraí, aperta F12, ele desliga ali. Não é F12 mais. Aparentemente não é mais F12, liga aqui e desliga, tá? Mas antigamente era F12. Então, ele fica mais fluido, tá? Então, se o seu PC está travando, você vou fazer uma linha, ele trava, o mouse fica pulando de um lado para o outro, assim, eu não consigo fazer essa linha, vem aqui e desliga esse cara. Né? 90% dos casos de lentidão são causadas por esse cara aqui. Tá? Aí vai de vocês. Ele auxilia bastante, mas é melhor você desenhar sem esse auxílio e com o seu computador sem travado que com esse carinha aqui. Beleza? E o outro que eu gosto de ativar também é o Line Weight. O que esse Line Weight mostra? Ele vai mostrar, porque quando a gente, vou desenhar aqui para vocês verem, umas 3 linhas, tá? E eu vou colocar cada uma com um tamanho de espessura de linha diferente. Essa aqui vai ter 1 milímetro, essa aqui vai ter 0,35 e essa aqui vai ser fina. Por padrão, o AutoCAD ele não exibe para vocês as diferenças entre as linhas, entre as espessuras das linhas. Então, no caso, todas elas aqui estão com a espessura visivelmente padrão. Quando a gente for ver para eu poder ver essa espessura da linha, eu tenho que ativar esse cara aqui, ó, o Show Hide Line Weight. Então, eu clico aqui, agora eu consigo ver, ó, que eu tenho 3 espessuras diferentes de linhas. Como vocês sabem de desenho técnico, a gente vai utilizar espessuras diferentes para poder
demonstrar qual que é as arestas ocultas, as linhas de chamada, as linhas de cotas, as linhas visíveis. A gente precisa demonstrar essas espessuras de linhas. Não precisa se preocupar como que coloca agora, que a gente vai ver isso com mais calma mais para frente. Mas é só para vocês terem a noção de que o AutoCAD, para economizar processamento, né? Aqui, nosso desenho está pequenininho, mas ele, para economizar processamento, ele mostra todas elas de uma maneira. Aí, às vezes, você está imprimindo, na hora que você vai imprimir, sai umas linhas grossonas, um monte de coisa diferente. Então, aí você fica, putz, esses trem estão... por que está saindo isso aqui? Aí você não sabe o que é. Como que eu vou arrumar? Eu não sei qual que tá. Então, você vem e ativa esse cara. Quando você ativa, ele mostra para vocês quais são as linhas que estão diferentes. Ok? Então, esse cara ativa e desativa. Deixa eu ver. Isso aqui. Para você digitar um comando. Tá? Como que a gente faz para digitar um comando? Primeira coisa, eu vou digitar o atalho dele. Ou o nome. Deixa eu colocar de volta aqui. Para aparecer de volta essa linha de comando, você vem aqui em View. E aí, bem aqui nesse carinha, ó. Aqui, ó, Command Line. Você clica nele e ele aparece de volta. Ou, né, você digita Command Line, né, e dá Enter. Então, qualquer comando do AutoCAD, ele tem duas maneiras de se entrar nele. Ou você vem aqui e clica, né, eu quero entrar no círculo, eu venho aqui e clico, ou você vai e digita o nome dele. Por exemplo, o comando Circle se chama Circle. Então eu venho Circle, né? Digito Circle e dou Enter, eu entro nesse comando. Alguns comandos têm atalho. Por exemplo, o atalho de Circle é C. Então é só digitar C, tá vendo ali? Ele aparece C, entre parênteses Circle, que é o comando, C é o atalho do comando Circle. Esse atalhozinho aqui só vai aparecer se o Dynamic Input estiver ligado. Se você tiver com ele desligado, você vai digitar C, ele vai aparecer no Command Line lá. Tá? Ele vai aparecer aqui. Ó. Digitar C, ele vai aparecer ali. Eu não lembro como que é o comando Polyline. Então eu só digito, eu sei que Polyline provavelmente começa com P. Então eu digita P, né? Olha lá, ó. O comando Polyline chama P-Line e o atalho é PL. Então vocês tem essa questão de atalho ali, né? É para facilitar para quem está aprendendo. Não lembro, se começa a digitar, o início dele, ele já vai aparecer as opções. Eu lembro que tem um comando que calcula as propriedades de massa. Então, eu lembro que começa com mass. Então, eu venho e digito mass. Todos os comandos que tem mass, ele vai listar aqui para mim. É bom para quem está aprendendo relembrar quais são as opções. Você não lembra, eu quero saber qual que é o atalho do Dimension. Põe o mouse aqui em cima, ele vai explicar ali o que ele faz, né? E vai estar ali embaixo, nessa linha aqui, ó. Ali embaixo vai estar o nome dele. O texto, eu quero lembrar como que faz. Ele vai falar. Alguns ele vai mostrar até um mini resuminho. Por exemplo, Line, ele vai mostrar como que funciona aquele comando em si. Eu não sei para que serve o insert. Vem aqui, aí ele fala, insert, coloca um bloco, um desenho no desenho atual. E aí ele dá um pequeno resuminho ali. Desvantagem de você estar trabalhando com inglês é que vocês têm que saber inglês para poder entender, tá? Se alguém quiser trabalhar com o AutoCAD em português, fiquem à vontade, só que os comandos que eu passar vai ser diferente. Vocês vão ter que depois pesquisar quais são os comandos que vocês forem trabalhar. A gente já está terminando, tá, gente? Só explicar, tem mais uns 2 slides aí e a gente termina. Como que a gente entra num comando? Tem 3 maneiras. Eu digito o comando, né? Não, 4, né? Se a gente for contar que eu posso clicar. Eu posso vir clicar aqui no Line. Eu já entrei no comando, já estou trabalhando com ele. Para cima e para baixo, né? Tá lá. Eu posso digitar o Line e dar o espaço. Eu entrei no comando. Eu posso digitar o L e dar Enter. Entrei no comando. Ou eu posso digitar L e clicar com o botão direito. Entrei no comando. Qual que é a maneira
que você vai utilizar? A maneira que você achar que é mais prático, tá? Particularmente, eu utilizo mais o espaço. Por que o espaço? Porque eu gosto de frisar a posição que você fica no teclado. Eu não tenho nenhum teclado aqui para mostrar. Mas se vocês testarem, né, eu gosto que vocês sempre desenhem assim. Mão direita, você não tira do mouse. Em raras ocasiões você vai tirar do mouse. E a mão esquerda, você vai colocar com esse dedinho aqui, ó, mindinho, próximo do ESC. Né? Na verdade, esse dedo aqui, ó, esse dedo aqui, em cima do ESC. E o seu dedão em cima da barra de espaço. Tá? Você vai sempre trabalhar aqui com essa mão nessa posição. Por quê? Porque o ESC e o espaço são os botões que você mais vai apertar. O ESC ele serve para cancelar o comando que eu dou, né? Eu dei um line, por exemplo, eu quero cancelar, já dou um ESC. E o espaço é para entrar no comando. Se você for usar o Enter para acessar, eu tenho que dar Enter, tirar minha mão e colocar para cá no Enter e depois voltar para cá, tá? Então, é mais prático você usar o S porque o dedão já, o espaço que o dedão já está ali em cima. Ok? Então, e vocês vão ver, com o passar dos tempos, vocês vão ver que a maioria dos comandos em inglês, eles estão na metade do lado esquerdo do teclado, que é justamente para você estar sempre com as mãos ali em cima, né? Se eu quero digitar REC, vai estar aqui, Circle vai estar aqui, Align, o Line no caso o L está para lá, mas eu consigo pegar rápido, Move está aqui, Zoom, né? Tem o Scratch, que é outro que a gente usa bastante, tá tudo para o lado esquerdo do teclado. Então a posição que você deixa a sua mão ajuda na hora que vocês forem aprimorar a velocidade que vocês desenham. Tá? Então, para acessar, é sempre isso. Se eu entrei no comando, eu entrei no comando, fiz um REC, dei ESC. ESC ele sai do desenho. Eu quero fazer esse comando de novo. Qual que é a alternativa que eu tenho? Digitar REC de novo e entrar, ou eu bato no espaço de novo. Quando eu bato no espaço de novo, percebam que ativou o retângulo. Quando eu dou o espaço sem estar nenhum comando ativado, ele vai ativar o último comando que eu dei. Como que eu acesso isso? Eu posso acessar batendo Enter de novo, espaço, ou clicando com o botão direito e clicando aqui. Ele vai repetir o último comando que eu fiz. Certo? O ESC, né? Eu estou no comando. Eu digitei o comando, mas eu não quero desenhar o ESC. Eu vou lá e ESC ele cancela aquele comando. Tem um tiquezinho de nervoso, né? Que se você for olhar os stories, sempre vai ter um monte de cancela, né? É tique. Nunca aperto o ESC só uma vez. Parece que tem que ficar, tá vendo? Se eu olhar nos históricos, é sempre mais de uma vez que você apertou o ESC. Você pode olhar todo o teclado de desenhista, o ESC é sempre o botãozinho mais apagado, que é o botão que você mais vai apertar, é o ESC. E aí fica nesse tique assim. Eu sempre fico... Eu tô falando aqui para vocês e tô apertando o ESC, que é o tanto de cancel que aparece. Tá? Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+Z, eles servem a mesma coisa de qualquer outro... tem o Ctrl+Y também, né? Qualquer outra coisa qualquer outro desenho, né? Eu quero copiar esse cara daqui, Ctrl+C, Ctrl+V, ele coloca para lá. Eu posso copiar esse cara com um ponto, então eu vou usar eu seleciono, dou Ctrl+Shift+C, e aí eu quero pegar esse ponto como referência, na hora que eu colar, ele vai pegar aquele ponto, né? Mas vocês só vão utilizar o Ctrl+C e o Ctrl+V para copiar de um arquivo para o outro, tá? Na hora de a gente copiar, a gente vai usar sempre o comando copy ou o comando move. Vocês vão ver que depois é mais fácil de utilizar. Não quero ninguém usando Ctrl+C nem Ctrl+V, só para copiar de um arquivo para outro. A mesma coisa para o Ctrl+Z, tá? Eu apaguei aqui, se eu der Ctrl+Z ele volta. É muito mais rápido, ao invés de você desenhar o... Opa, já mexi, não dá. É muito mais rápido, ao invés de você digitar Ctrl e Z, você usar o comando U, que é o comando desfazer. E aí eu dou o comando U, ele desfaz a última, e aí eu vou apertando espaço, ele fica repetindo esse desfazer até onde eu quero voltar. Digamos que eu quero voltar até aquelas linhas paralelas. Voltei até lá,
vai. Senão tem que ficar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, apertando 2 botões. O U é muito mais eficiente, tá? Você digita U, dá espaço e fica só repetindo o que ele tá. Beleza? O U, ele desfaz e o redo refaz. Tem que tomar cuidado, né? Não é redo, é redo, né? Undo e redo. Desfazer e refazer. Se eu fiz um retângulo, né? Aí eu fiz outro retângulo e aí eu apaguei esse retângulo. Aí eu, não quero apagar esse retângulo, quero que ele volte. Aí eu, opa, não, na verdade era para apagar mesmo. Eu posso dar o redo, tá? Você só escreve head, ele já aparece ali. Qual que é o problema do redo? Se eu fiz fiz aqui o comando e eu só dei um pan pro lado ou dei um zoom, ele já não consegue fazer mais, porque a última ação que eu fiz foi o zoom. Tá? Então ele fala, ó, não consigo desfazer. Tá? Ele tem que tomar cuidado que ele é meio inútil, esse redo, assim. É só se você tá fazendo o U aqui, epa, passei demais. Então você vem, dá o redo e aí vai dando. Certo? Não quero vocês só vão usar esses aqui de um arquivo para o outro. O Snap a gente já explicou, né, para vocês. Só relembrando isso aqui, mas para vocês aqui quando fizerem. Na nossa próxima aula, eu já deixei para vocês lá, vou mostrar aqui, né, lá no ensino remoto. Cadê? Eu abri aqui, lá no ensino remoto, eu abri para vocês já deixei esse PDF aqui lá para vocês. Esse ensino remoto é lento para abrir. Vocês têm aula agora, né? Eu também. Mas é só para explicar. Eu deixei lá para vocês já o PDF. Eu quero que vocês deem uma olhada, tá? Treinem o que tiver lá e aí na próxima aula a gente já só vai passando rápido e já pega as dúvidas que vocês tiverem lá no próprio a gente volta tirando as dúvidas tanto da aula de hoje quanto da próxima, das atividades que vocês forem passar, tá? Lá tem algumas atividades, tem 3 exemplos, eu acho, se vocês quiserem fazer, já pode fazer, que aí a gente acelera. Mas aí a gente só revê o que está lá, explica certinho, e aí tira as dúvidas. Beleza? Beleza, professor. Então tá. Tranquilo. Aí na aula que vem a gente vê como que tá funcionando, se vocês estão acompanhando, se deu para pegar, se vocês querem que vai com mais calma, tá? Lembrando que nossa aula é só daqui 15 dias, tá? Beleza. Professor, só uma questão aí. Tem como mudar o AutoCAD do português para o inglês aqui? Ou tem que você tem que baixar, você entra no site da Autodesk e baixa um pacote de linguagens. Tá? Você procura lá qual que é o pacote de linguagens do seu AutoCAD, né? Você está usando o 2021, por exemplo. Entra lá, procura o 2021, pacote de linguagem de inglês. Aí você instala ele, aí ele vai abrir 2 atalhos. Vai ter o atalho de inglês e o atalho de português. E aí você entra sempre pelo qual que você quer usar. Pode crer. Tá? Beleza, então, professor. Você não precisa reinstalar ele, você só instala o pacote de linguagens. Tranquilo. Beleza. Só para mostrar aqui para vocês, já está lá, ó. Aqui, ó, né? As notas de aulas. Essa é a nota de aula de hoje. Essa aqui é os que vocês têm que ler. Beleza? Beleza. Falou, gurizada. Até na outra semana.